Fala Geek! Aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Batman Imortal, edição número 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. No planeta Elvir, uma joia reluzente no coração do Protetorado Central. O horizonte se ergue em uma fusão de natureza e arquitetura monumental. No céu límpido, uma nave elegante corta o ar, refletindo o brilho das torres de vidro que cercam uma antiga catedral. Um relicário do passado em meio ao futuro. A voz do narrador ecoa como um desafio. Enquanto percorre essa história, mantenha os olhos atentos, pois há mistérios escondidos em cada página, enigmas que apenas o lendário Batman imortal foi capaz de decifrar. Entre os becos luminosos de Elvir, o imortal lendário Batman caminha entre o povo, uma figura de lenda viva que faz os sussurros virarem admiração. Os olhos o seguem, as conversas cessam, até que uma jovem o reconhece, espantada por vê-lo ali tão próximo. Ele responde com firmeza que busca Bruce Wayne, e o nome ecoa como um mito esquecido. A garota, com entusiasmo e reverência, menciona o antigo castelo Amham, uma herança de gerações. Wayne vive lá, diz ela, isolado, envolto em mistério. Como todo homem que carrega mais do que riquezas, carrega segredos. Enquanto o Batman imortal seguia pelas ruas de Elvir, a conversa com a jovem se tornava mais sombria. Ela o alertava sobre o castelo, dizendo que o lugar era amaldiçoado, histórias antigas, sussurros de desaparecimentos e um tal de Kaidan, o zelador, que nunca mais foi visto. Ele ouvia em silêncio, mas seus sensores já captavam o que as palavras escondiam. Uma presença antiga, oculta nas sombras. Quando finalmente fala, sua voz é firme e gélida. Há uma sombra aqui, mas não por muito tempo. E antes de partir, deixa um aviso àqueles que ainda respiram em paz. Fiquem longe do castelo até que eu termine o que vim fazer. O vento sopra pesado diante do castelo de Amhill, uma fortaleza esquecida, coberta por eras e segredos. A figura do cavaleiro imortal se aproxima. Sombras e lembranças se misturam enquanto ele decifra a entrada de um enigma antigo. Lá dentro, o silêncio é quebrado por uma voz familiar, sarcástica, teatral, venenosa. O charada o saúda com deleite, zombando de sua longa jornada, lembrando-o de quanto se divertiu preparando cada armadilha, cada morte, cada jogo. Mas para Batman, os jogos acabaram. Sua voz é um golpe seco, frio como aço. Não há mais enigmas, apenas a verdade ou a destruição. O charada exala sarcasmo e prazer perverso ao ver o cavaleiro em sua armadilha. Com gestos teatrais, revela sua mais recente criação: um jogo mortal, um quebra-cabeça de vida e morte. Um homem chamado Caden é seu refém, preso, aterrorizado, com bombas presas ao corpo. Três enigmas, três chances. Cada erro, uma explosão. A mente criminosa se deleita com a crueldade do desafio, provocando o Batman com sua voz carregada de escárnio. Mas o olhar do imortal permanece firme, impassível. O corredor ecoa o som das botas do cavaleiro imortal enquanto ele avança, cada passo guiado pela urgência de salvar uma vida. No caminho, um detalhe o detém: um livro antigo, O Trem Perdido do Pensamento. Uma história clássica do detetive Chimp. As palavras despertam algo em sua mente, lembranças de um tempo mais simples, de lições sobre lógica e paciência. A lembrança o atinge como um lampejo, a voz metálica do passado ensinando que buscar a resposta é inútil se não se entende o propósito da busca. O livro antigo queima suavemente nas lembranças do passado, revelando uma noite distante em que o jovem Bruce, curioso e determinado, perguntava a Alfred como um detetive sempre descobria a verdade. A resposta ecoa agora, séculos depois, através das memórias e do tempo. Não se trata apenas de olhar, mas de enxergar além do óbvio. A voz de Alfred ressoa como um eco do dever. Nunca procure onde querem que você procure.
Seguindo o instinto que moldou sua lenda, o Batman imortal encara a próxima charada gravada em verde ácido na porta à sua frente. No coração do castelo, o Batman imortal se depara com um retrato monumental. Uma pintura que o encara de volta, refletindo séculos de batalhas, dor e glória. A obra o mostra erguido sobre as ruínas de um mundo em chamas, envolto por um enxame de morcegos, como um deus da noite eternizado em cor e sombra. Ele observa em silêncio, sentindo o peso do próprio legado. Bruce entende que o próximo passo não é decifrar uma charada, mas confrontar o mito que criou. O som do teclado ecoa suave, seguido por uma única palavra piscando verde. Correto. O Batman imortal decifra o primeiro enigma, e o castelo parece respirar em resposta, como se reconhecesse sua mente afiada. Enquanto avança, uma lembrança o envolve como um fantasma de tempos distantes. Bruce, criança, à mesa, tentando esconder suas escapadas sob o olhar atento do pai, Thomas Wayne. Ele fala sobre ferramentas e tradição, chamando-as de relíquias sentimentais, enquanto o menino tenta disfarçar o peso da própria curiosidade. Naquela conversa banal, nascia o método, a disciplina e o olhar que um dia decifraria o impossível. No brilho frio da lembrança, Bruce revive a conversa com seu pai, Thomas Wayne, o homem cuja ausência moldou sua missão. O garoto, magoado, questiona o porquê do pai nunca estar presente, e o médico responde com pesar. O dever o chama, e pessoas precisavam dele. Mas a lição que deixa ao filho é mais profunda que o remorso. Ele ensina que há muitos no mundo precisando de ajuda e que não se pode salvar todos. Mas cada vida salva já é uma vitória. Cada pessoa importa, diz ele, com firmeza. De volta ao presente, o Batman encara mais uma charada na porta do castelo. O salão revela-se um mausoléu de tragédias, esculturas imponentes moldadas em pedra e dor. Elas erguem-se diante do Cavaleiro Imortal como lembranças petrificadas de mundos perdidos. Cada uma carrega uma data, um nome, um número de vidas ceifadas. O eco da voz de Alfred rompe o silêncio, transmitindo relatórios frios e precisos, mas que soam como epitáfios. Elvarath, Valice, Metrópolis, nomes que um dia representaram esperança, agora reduzidos a ruínas. Batman ordena: compare os dados, cruze as informações, encontre o padrão. E quando o sistema responde com uma única palavra, rápido, ele já entende. Não é apenas um mistério, é uma contagem regressiva e o tempo está acabando. Mais uma resposta correta. Mais um passo em direção à verdade. O Batman avança pelos corredores como uma sombra viva, cada sala um fragmento de sua mente e de seu passado. As armas antigas reluzem sob a luz fria, lembranças de guerras travadas e vencidas. De repente, a raiva o toma e o aço se parte em suas mãos, como se quebrar o metal fosse quebrar o próprio peso da história. Uma lembrança arde em sua mente. Um garoto caído no chão, espancado, sufocado pelo medo, enquanto os outros riem. O eco da dor é antigo, mas nunca se apaga. Bruce sente o passado pulsar em seu peito. O passado irrompe com violência. O garoto, ensanguentado e ferido, encara o homem que o treinou e descobre, horrorizado, que aquela brutalidade não foi acaso, mas sim uma lição. O mentor fala com a calma, quase com orgulho. Isso é o caminho do morcego, diz ele. Rasgar suas feridas mais profundas, transformá-las em escuridão e devolvê-las ao mundo com fúria. Bruce o escuta, mas dentro dele algo se parte. Não de dor, e sim de compreensão. O preço do progresso é sangue, ecoa a voz fria. Diante da nova charada gravada à sua frente, o Cavaleiro Imortal entende que o charada não o desafia apenas com enigmas, mas com lembranças. A sala se transforma em um espetáculo de luz e memória. Diante do Batman Imortal, projeções translúcidas de Bruce criança e de seus pais ganham forma. Imagens arrancadas do tecido do tempo, lembranças cristalizadas em dor. Ele observa em silêncio, imóvel, enquanto a cena se repete, etérea e cruel. A perda, o trauma, o instante em que o menino morre e o símbolo nasce.
As palavras nas paredes, junção, vértice, convergência, parecem sussurrar um único significado. Tudo começa aqui. O som do teclado confirma o inevitável. Correto. O charada irrompe em risadas grandiosas, sua voz ecoando pelas paredes coloridas da antiga catedral transformada em palco. Ele ironiza, aplaudindo com sarcasmo, zombando da mente que acabou de vencê-lo, como se o triunfo de Batman fosse apenas uma brincadeira infantil. Mas o Cavaleiro Imortal permanece imóvel, envolto pela luz dos vitrais que refletem séculos de pecado e redenção. Quando o vilão pergunta se ele encontrou o enigma dentro do enigma, Bruce responde com a serenidade de quem já atravessou o inferno e voltou. Sim, ele resolveu. Batman fala com a firmeza de quem já decifrou o jogo antes mesmo do último movimento. Ele entende o propósito do charada. Cada pista, cada sala, cada lembrança, tudo foi cuidadosamente disposto para fazê-lo revisitar as sombras de sua própria alma. As memórias não eram a chave, eram o teste. O vilão queria provar que eles partilham mais do que o intelecto. Compartilham as mesmas feridas, as mesmas obsessões. O número 7, o símbolo do infinito fragmentado, revela o verdadeiro enigma. Será que ainda existe um Bruce Wayne real ou apenas reflexos dele espalhados pelo tempo? Diante da caixa misteriosa, o imortal toca a superfície fria e murmura que ali está a resposta. A verdade sobre se ele é o homem ou apenas a sombra que sobrou. Batman lança a caixa com firmeza, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Ele declara que todo o jogo do charada nasceu de uma suposição errada. O vilão, surpreso, agarra a caixa como se fosse a própria verdade, tentando compreender o que o cavaleiro quer dizer. Mas Bruce não titubeia. O erro do charada foi acreditar que ele buscava respostas. Ele nunca buscou isso. O Batman sabe que não é uma sombra, porque as diferenças são claras. Ele procura conhecimento para proteger, não para dominar. A curiosidade do charada é ego, a dele, propósito. O conhecimento é poder, sim, mas nas mãos erradas se torna uma arma. O charada, tomado por ganância e arrogância, agarra a caixa com a certeza de ter vencido. Mas o Cavaleiro Imortal já percebeu. Tudo aquilo era uma armadilha. Uma armadilha, murmura ele. Segundo antes do inevitável. A caixa brilha em verde tóxico e a curiosidade do vilão se transforma em desespero. Um estalo, um lampejo e o inferno se abre em chamas esmeraldas. O templo treme sob a explosão, janelas se partem como gritos de vidro e o riso do charada é engolido por fumaça e silêncio. Das cinzas verdes da explosão, algo toma forma, distorcido, espectral, rindo como se a própria insanidade ganhasse corpo. O charada renasce em sua essência mais pura, uma entidade de fumaça e veneno. O verdadeiro homem dos enigmas. Sua voz, agora multiplicada em ecos, zomba do cavaleiro imortal, chamando-o de entediante e previsível, um simples mortal preso à lógica. Mas Batman não se abala. Ele ergue o olhar, firme como pedra, e devolve o golpe com palavras afiadas como lâminas. Diz que o verdadeiro tédio está no homem que precisa de 1000 truques para esconder o vazio da própria mente. O charada agora, uma aberração feita de ódio e névoa tóxica, avança em um frenesi de insanidade. Seus gritos ecoam, promessas de morte, fragmentos de loucura, insultos cuspidos com a força de 1000 vozes. Batman mantém a calma, o olhar firme, enquanto a criatura gira sua foice com fúria demoníaca. A lâmina rasga o ar, o chão, o silêncio, mas o cavaleiro responde com precisão cirúrgica, canalizando energia pura através de sua arma. O charada mergulha em fúria, a foice cintilando com energia venenosa enquanto o Batman ergue sua lâmina banhada em luz dourada. As forças se chocam em um clarão que rasga a escuridão, um duelo entre razão e loucura, entre controle e caos. A criatura urra, prometendo matá-lo, destruí-lo, rasgá-lo em pedaços, mas o cavaleiro apenas responde, calmo e implacável: Não, você não vai. A lâmina do imortal corta o ar traçando uma linha de pura vontade,
e a sombra grita ao sentir o impacto da verdade. Com a voz trêmula, o Charada se encolhe, perdido entre a arrogância e o medo, perguntando o que acontece com monstros como ele. Se ainda tem alma, se algo humano sobrevive dentro da escuridão. Batman para, o olhar afiado sob o brilho dourado da lâmina, e responde com frieza. Finalmente, uma pergunta interessante. O golpe vem como um trovão, um corte perfeito, rasgando sombra, ar e pecado. O grito do Charada ecoa por segundos eternos antes de se dissolver em luz e pó verde. O golpe Rolling Slash não é apenas uma técnica, é uma sentença final. Do silêncio após o confronto, o som metálico dos passos do Batman ecoa pelo salão com um bater de um coração imortal. A espada ainda brilha, viva, refletindo as cores das janelas ao redor, um símbolo de justiça que transcende eras. O homem preso o observa com olhos arregalados, tentando compreender o que acabou de testemunhar. Tremendo, balbucia um agradecimento. "Ah, obrigado, Batman. Lenda imortal." O cavaleiro apenas o encara, sem glória nem emoção. Ele corta as amarras com um golpe preciso e o liberta. O homem, ainda atordoado, pergunta: Como você descobriu tudo isso? A luz atravessa os vitrais destruídos, pintando o salão com cores de redenção e fim. O homem salvo ainda tenta compreender o que aconteceu, tropeçando nas próprias palavras. O que vai ser desse lugar agora? Batman se volta, a voz firme, quase serena. É seu. A resposta o pega de surpresa. Mas você pode fazer isso? E então, com um meio sorriso raro, o cavaleiro responde: Bruce Wayne diz que é seu. Em um planeta desconhecido, escondida entre as sombras e a cascata de uma nova caverna, a lenda do morcego deixou seu legado ecoar entre gerações. Enquanto o antigo manto de Bruce Wayne parece distante, os heróis que também herdaram símbolos discutem seu desaparecimento e o seu aparente desvio. Richard, imponente e cético, confronta Roger Elliot, agora afastado da Irmandade das Lendas Imortais. Por que Bruce deixou de lutar ao nosso lado? Ouvi rumores de que o Batman Imortal está matando. O silêncio pesa entre eles e a dúvida cresce. Nas profundezas da nova Batcaverna, ecos de passados e mistérios se misturam. Roger Elliot fala com um tom grave, quase profético. Ele revela ter olhos por toda a galáxia, e em todos os lugares, Bruce Wayne está sendo visto. Muitos Bruces, em muitos mundos. Um como xerife nas fronteiras, outro enfrentando piratas cósmicos, outro reconstruindo um castelo distante. Algo impossível. Elliot folheia um livro antigo, o símbolo do morcego marcado na capa. Ele fala de uma técnica esquecida, um ritual proibido que prometia tornar o Batman mais forte ao separar suas falhas de sua essência. Mas o preço era alto. O último que tentou morreu. Agora as peças se encaixam. Talvez o Batman imortal tenha finalmente cruzado o limite entre o homem e o mito, entre luz e escuridão. Enquanto a discussão esquenta, o tom de Raz Elliot revela tanto desprezo quanto medo. Ele acusa Bruce de ter se considerado acima das regras, de acreditar que poderia dominar uma técnica proibida e escapar ileso. Para ele, só Bruce seria arrogante o suficiente para tentar algo assim. Mas quando os outros percebem a gravidade disso, a verdade pesa. Ao eliminar suas próprias sombras, Bruce estaria matando partes de si mesmo, pouco a pouco. Elliot chama isso de tragédia, a autodestruição de um homem que acreditava poder purificar-se pela dor. E enquanto os heróis argumentam, ele lança a sentença que ecoa como um veredito. A lenda está se quebrando. Em meio à tensão crescente, a voz do novo Batman ecoa firme pelas paredes da caverna. As lendas imortais permanecem unidas, não importa o que aconteça. Nas sombras, Roger Elliot observa, segurando entre os dedos um pequeno objeto dourado. Seus olhos ardem com a fúria de alguém que acredita estar cumprindo justiça. Ele fala sozinho, com um sorriso frio. Deixe Bruce trazer quem quiser, não fará diferença. A revelação vem como uma sentença.
Ele já sabe onde o Batman aparecerá a seguir. E agora ele está esperando em Gotham. Essa foi uma pincelada da história da HQ Batman Imortal, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!